Well, it's good to be with you again this morning, and we're going to be turning to God's Word. É bom estar de volta com os irmãos e nós vamos abrir a palavra de Deus agora. As I indicated last night, the presentation dealing with procreation was rather unique and different for the entire conference or symposium. Como eu disse ontem à noite, o que nós tratamos ontem à noite sobre procriação é algo assim completamente novo, quem sabe fora da ideia que a gente tinha para o simpósio. I have to tell you that it is my preference to lead you in Bible study. Eu quero dizer para vocês que a minha preferência é fazer estudo bíblico com vocês. And that's what we're going to do for the remainder of the conference, is study the Bible. É o que nós vamos fazer para o restante da conferência, estudar a Bíblia. And we're going to be spending quite a bit of time in Ephesians 5 and Ephesians 6. E nós vamos passar bastante tempo agora em Efésios 5 e Efésios 6. This morning, we're going to focus on our spiritual calling as Christian wives. Nesta manhã nós vamos concentrar no nosso chamamento cristão como esposas. This evening, we're going to look at our Christian calling as our spiritual calling as Christian husbands. Nesta noite nós estaremos abordando o nosso chamado cristão como maridos. So let's look first of all to God's Word at 1 Peter 3 verses 1 through 6. This is background reading for our text in a moment. Nós vamos abrir em 1 Pedro 3, onde nós vamos ler, é um texto, vamos dizer assim, de pano de fundo. 1 Peter 3, 1 through 6. Let us hear the Word of God. Vamos ouvir a palavra de Deus, 1 Pedro 3, 1 a 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Another part of the context for our study this morning is Ephesians 5 verses 15 through 21. Outra parte do nosso estudo da manhã, de contexto para o nosso estudo da manhã, é Efésios capítulo 5, Ephesians 5, 15 through 21. 15 a 21. Efésios 5, 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. And now, in the light of that context, listen to our text for study this morning. E à luz desse contexto todo que lemos, ouçam o texto que nós vamos estudar nesta manhã. Ephesians 5 verses 22 through 24. Efésios 5, 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Brothers and sisters in our Lord Jesus Christ, Queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, what we have in our text for study this morning is an application of the principle explained in verse 21. o que nós temos aqui nas nossas mãos para estudo nesta manhã é a aplicação do princípio externado no versículo 21. This teaches us something very important about the Apostle Paul's manner of instruction.
Isso nos ensina algo importante acerca do estilo de instrução que Paulo dava. The Bible always explains, always gives us reasons and an argument for why we should do what we do. A Bíblia sempre apresenta razões, argumentações do porquê que nós deveríamos fazer o que fazemos. God appeals to our reason and to our understanding. Deus apela ao nosso raciocínio, à nossa compreensão. But there's another feature in our text this morning. Mas há um outro elemento no nosso texto desta manhã. The Bible presents to us the most practical things alongside the most glorious doctrines. A palavra de Deus nos apresenta as coisas mais práticas, enquanto ela também nos apresenta as doutrinas mais gloriosas. Nothing could be more practical than learning about how husbands and wives should relate to one another. Nada poderia ser mais prático do que aprender como marido e mulher devem se relacionar. And nothing more glorious than seeking to understand how Jesus Christ relates to the church. E nada mais glorioso do que compreender como Cristo se relaciona com a igreja. And that's what we have in our text this morning. E é o que temos no texto diante de nós esta manhã. I'd like you to study this text with me in three ways. Eu gostaria que vocês estudassem comigo esse texto de três formas. You notice in verse 22 that we have the guiding principle. No versículo 22, reparem que nós temos o princípio regulador. I'm sorry, the guiding precept. Aliás, o preceito regulador. In verse 23, we learn the grounding principle. No versículo 23, nós temos o princípio que estabelece o ambiente para nós. And in verse 24, we are supplied with the governing pattern for submission. E no versículo 24, nós temos o padrão governador para o princípio de submissão. So there's a precept, a principle, and a pattern. Então nós temos o preceito, o princípio e o padrão. Let me begin with a selection from a poem by Longfellow called Hiawatha. Eu quero começar com um poema escrito por Longfellow chamado Hiawatha. And he uses a word picture here of a bow and its string. E ele usa aqui a figura de um arco e o seu fio do arco. He compares the bow to the husband and the string to the wife. Bow Bow and arrow. Yeah, okay. Ele compara o arco em si como sendo o marido e o fio do arco como sendo a esposa. This is what he says. Ele diz o seguinte: As unto the bow the string is, assim como para o arco é o fio, so unto the man is woman. assim para o homem é a mulher. Though she bends him, she obeys him. Embora ela o curve, ela o obedece. Useless each without the other. Um é inútil sem o outro. So you get the picture? Entenderam? Though she bends him, she obeys him. Embora ela o curve, ela o obedece. Wives, be subject to your own husbands. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. The heart of that precept is wives, be subject. O cerne disso é esposas sejam submissas. We're in an area of authority. We are in an arena of authority in human relationships. Nós estamos aqui numa arena, num ambiente de autoridade nos relacionamentos humanos. The Apostle Paul is going to speak to husbands and wives, and he's going to speak to slaves and masters, and parents and children. O apóstolo Paulo vai falar aqui do relacionamento maridos e mulheres, patrões e empregados e pais e filhos. All of these are areas in Christian family living. São áreas pertencentes ao ambiente familiar. But what does it mean to be subject to or to be in submission to? Mas o que significa estar sujeito a, ser submisso a? It is very simply this. É simplesmente o seguinte: A wife must never be guilty of independent action. a esposa jamais deve ser culpada de um agir independente do marido. She must never do anything outside of or independently of her husband. Ela nunca deve fazer algo que esteja fora do âmbito de ou independente do seu marido. This kind of submission is not the same as passivity.
Esse tipo de submissão não é igual a passividade. This kind of submission does not mean the wife may never give her opinion. Esse tipo de submissão não implica em que a mulher não possa dar sua opinião. It does not mean she may never speak. Não significa que ela nunca possa abrir a boca. It does not mean she may never make a decision. Não significa que ela nunca possa fazer uma decisão, tomar uma decisão. What it means is that her whole identity and way of action reflects her dependence upon her husband. Significa sim que todo o seu agir, toda a sua forma de agir revela que ela depende do marido. I'd like you to turn to Colossians 3 verse 18 for another piece of instruction. Eu queria que vocês abrissem em Colossenses 3:18 para uma outra parcela dessa instrução. Listen to Colossians 3 verse 18. Ouçam Colossenses 3:18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Now when it says this is fitting in the Lord, we are taught that this fits with God's intention and design. Quando ele usa a expressão como convém no Senhor, isso quer dizer para nós que isso se encaixa no projeto de Deus, como Deus bolou as coisas. This is natural. Isso é natural. What is unnatural is that wives live and act independently of their husbands. O que não é natural é a esposa agir independentemente do marido. Turn next to Titus chapter 2. Abra em seguida para Tito, capítulo 2, verses 3 through 5. versículos 3 a 5. Titus 2 verses 3 through 5. Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Before we return to Ephesians 5, I want to look at this passage a moment with you and notice several features. Antes de nós voltarmos para Efésios 5, eu quero olhar para esse texto aqui e reparar várias características que ele mostra para nós. Notice that in the Church of Jesus Christ, the older women, whether married or unmarried, have a calling to perform. Repare que na Igreja de Jesus Cristo, as mulheres mais idosas, casadas ou não, elas têm um chamamento específico de Deus. And that calling is to teach. E esse chamamento é ensinar. Now, last night we learned that God did not permit women to have authority over men or to teach in the public worship. Ontem à noite nós aprendemos que Deus não deu autoridade à mulher para ensinar ao homem ou a ensinar no culto público. But here we learn that women do have a calling to teach other women. Mas aqui nós vemos que as mulheres têm um chamamento para ensinar outras mulheres. But what is it that older women are to teach younger women? E o que é que as mulheres idosas devem ensinar às mais jovens? Notice verse 4. Repare no versículo 4. They are to train the younger women to love their husbands and their children. Elas devem ensinar as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos. Wives loving their husbands does not come automatically, it does not come naturally, it must be taught and learned. O amar ao marido não é algo que vem naturalmente, é algo que precisa ser ensinado e assimilado. Some of you have had the benefit of being raised in a Christian home. Alguns de vocês têm tido o benefício de terem sido criados num lar temente ao Senhor. And you saw how the gospel was incarnated or embodied before your very eyes in the lives of your parents. E vocês tiveram o privilégio de ver o evangelho ser encarnado, ser vivenciado pela atitude dos seus pais. But not every one of us has had that blessing. Mas não são todos de nós que temos essa bênção. For some of us, when we accepted the Lord Jesus Christ, we said goodbye to our family. Para alguns de nós, o aceitar a Cristo, o crer em Cristo, significou dizer até logo para a nossa família. In the sense that they did not appreciate our newfound faith and they did not agree with our newfound commitment. No sentido que eles não apreciaram a nossa fé recém-encontrada, o nosso compromisso recém-assumido. In that context, the church plays a very important role. E nesse contexto, a igreja desempenha um papel fundamental. If we have not grown up in a Christian family, we need to learn how to relate as a Christian husband or wife. Se não crescemos dentro de um lar cristão que foi espelho para nós, precisamos aprender como nos comportar como mulher cristã, como homem cristão.
Older women, I want to exhort you, I want to encourage you to take up your task in the church of teaching the younger women. Mulheres mais experimentadas aqui presentes, eu quero desafiá-las a assumirem essa tarefa de ensinar as mulheres mais jovens na igreja. Be prepared to share with them the secrets of how the gospel changes character and affects behavior. Estejam preparadas para partilhar com as mais jovens como o evangelho mexe com o caráter da pessoa, como ele mexe com o comportamento da pessoa. But I'd like you to notice some other components of the instruction you are to give. Mas reparem em outros componentes da instrução que vocês devem passar para as mais In jovens. verse 5, Versículo 5. teach them to be self-controlled and pure, to be busy at home, A serem sensatas e honestas, boas donas de casa, and to be subject to their husbands. bondosas e sujeitas ao marido. I want to say a word to our sisters this morning. Quero dizer uma palavra aqui para as nossas irmãs nesta manhã. If you are married, Se você é casada, under God, your first loyalty is to your husband. sob o Senhor, a sua primeira lealdade é para com o seu marido. It is to love him and to serve him. Amá-lo e servi-lo. And you serve him by being busy at home. E você o serve sendo boa dona de casa, estando ocupada em casa. Here in Brazil, just as in the United States, Christian women face the temptation and the pressure to work outside the home. Aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, as mulheres cristãs enfrentam a pressão, a tentação de trabalharem fora. In so many instances, that is a tragedy, Em tantas instâncias, entretanto, isso se torna uma tragédia. particularly when children are involved. Especialmente quando há filhos pequenos. In their younger years, they are sent to daycare centers or to babysitters. Então eles têm que ser enviados para creches ou ter babás para cuidar deles. And you as parents have handed over the instruction and the nurture of your children to those who may well be unbelievers. E vocês, pais, provavelmente tiveram ou passaram essa responsabilidade de instruir, de criar os filhos, quem sabe a pessoas que nem crentes são. What is equally tragic is that too many women believe that they can find their identity outside the home rather than in service to the family. E o que é trágico também é que tantas mulheres têm a convicção que elas vão encontrar sua verdadeira identidade fora do lar e não em serem servas dentro do lar. The Bible corrects that this morning. A Bíblia corrige isso nesta manhã. And it reminds us that in a Christian marriage, E ela nos relembra que num casamento cristão, the identity of the wife is found within service to her husband. a Bíblia diz para nós que a identidade da esposa é encontrada no serviço prestado ao seu marido. But there's another point that we need to emphasize. Mas há um outro ponto que precisamos enfatizar. You notice the last part of verse 5, so that no one will malign the word of God. Reparem na última frase do versículo 5, para que a palavra de Deus não seja difamada. I have many people talk with me and ask questions about the best way for the church to evangelize. Muitas pessoas me perguntam qual é a melhor forma da igreja evangelizar. And there are many who adopt programs or who seek to have famous speakers to have a rally in a big city. E há muitos que adotam um programa específico de evangelização ou que preferem chamar um evangelista famoso para fazer concentrações evangelísticas. But I want to persuade you this morning that the biblical form of evangelism is simply living out the Christian life according to the principles of the Bible. Mas eu quero exortá-los nessa manhã no sentido de que a verdadeira forma de se evangelizar é o vivenciar do evangelho dentro da família. The world watches your behavior toward your husband. O mundo está de olho no seu comportamento, minha irmã, para com o seu marido. Perhaps your neighbor asks you a question about why you do this or why you don't do that. Quem sabe a sua vizinha lhe pergunte por que você faz assim, por que você não faz aquilo. What an opportunity to give an answer for the hope that is within you. Que oportunidade esta é para você dar uma resposta de acordo com a esperança que habita dentro de você. And you're able at that point to present the gospel to your neighbor E a essa altura você tem a oportunidade de apresentar o evangelho à sua vizinha in a way that is personal and practical and powerful. de forma pessoal, prática e poderosa. Because your life demonstrates the gospel. Porque a sua vida demonstra o evangelho. You don't have to give them 4 spiritual laws.
Você não precisa dar as 4 leis espirituais para eles. Give them your life. Dê a sua vida para essas pessoas. And that life will provoke questions about the gospel. Apresente a sua vida porque ela provocará perguntas acerca do Evangelho. I want to impress all of us this morning that the way we conduct our marriages has evangelistic significance. Eu quero imprimir nesta manhã no seu coração o fato de que a forma que conduzimos a nossa vida, que levamos a nossa vida, tem implicações evangelísticas. Turn back to Ephesians 5. Voltem para Efésios 5, por favor. I want you to locate and understand how important this mode of Christian living is for the outside world. Eu quero que vocês reparem como esse modo de viver cristão é importante para o mundo que não conhece a Deus. Here are some context statements for understanding the power of living as Christian wife and Christian husband. Aqui vão algumas afirmações de contexto que tem a ver com o ser um marido cristão e uma mulher cristã. Notice Ephesians 5 verses 1 and 2. Reparem em Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício de Deus em aroma suave. Ephesians 5 verse 8. Efésios 5, 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ephesians 5 verse 15. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. And I want you to read one more very important verse in connection with Christian marriage, and that's Ephesians 5 verse 18. E eu quero que vocês leiam um versículo muito importante com relação ao viver a vida do lar, do relacionamento matrimonial. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Do you know what it looks like to be filled with the Holy Spirit? Você sabe que aparência tem, como é que uma pessoa se parece quando ela está cheia do Espírito? It has nothing to do with spiritual dancing and spiritual power in worship services of tongue speaking and miracles. Não tem nada a ver com o dançar espiritual, com o espalhafato de expulsar demônios ou falar em línguas. To be a true Pentecostal Christian wife. Ser uma verdadeira esposa cristã pentecostal. To be a Christian wife truly filled with the Holy Spirit. Ser uma esposa cristã realmente cheia do Espírito Santo. It looks like Ephesians 5 verse 22. Tem a aparência de Efésios 5:22. Wives, be subject to your husbands in the Lord. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. But let's look secondly at the grounding principle. Mas vamos olhar ao princípio onde isso se alicerça, em segundo lugar. Notice verse 23. Reparem o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, como sendo este mesmo salvador do corpo. The husband is the head of the wife. O marido é o cabeça da mulher. Now I want to speak a word to the men, to the brothers among us this Agora eu morning. quero uma palavra aos homens que estão aqui presentes. The women may listen if they want, but they don't have to. As mulheres podem ouvir se quiserem, mas não precisam. Here's the word. O recado é o seguinte: A husband is never told that he is the head of his wife, and he is never commanded to be the head of his wife. o homem não é jamais informado que ele é o cabeça da mulher e And he is never commanded. ele nunca é ordenado a ser o cabeça da mulher. The Bible never says to Christian husbands, be the head of your wife. A Bíblia nunca diz ao marido, seja o cabeça da sua esposa. You know why? Sabe por quê? You don't need to hear that. Porque o homem não precisa ouvir isso. Your wives need to hear that, but you don't need to hear that. A esposa precisa ouvir isso, mas você, homem, não precisa ouvir isso. Your wife needs to hear about God's order in creation. A esposa precisa ouvir da ordem de Deus na criação. You need to hear something else. Você, marido, precisa ouvir outra coisa. And you'll hear that tonight. E vocês vão ouvir isso hoje à noite. And now I want to go back to speaking to all of you. E agora eu quero voltar a falar a todos. So why does God say to the woman, to the wife, your husband is your head?
Então, por que Deus diz à mulher, o seu marido é o seu cabeça? You remember what we said a couple of days ago about the relationship between creation and redemption. Vocês se lembram o que dissemos há alguns dias, a relação entre criação e redenção? Grace and salvation restore and repair creation. A graça e a salvação restauram, reparam a criação. And all this seeks to teach us is that God wants us to reflect His image. E tudo isso nos ensina que Deus quer que nós reflitamos a imagem dele. Man was created first and he was called to lead. O homem foi criado primeiro e o seu chamamento é o de liderar. The woman was created second and is called to follow. A mulher foi criada em segundo lugar e o seu chamamento é seguir. But I want to clarify a few things about this morning. Mas é importante esclarecer algumas coisas com relação a isto nesta manhã. The relationship between a leader and a follower is not higher and lower. O relacionamento entre um que lidera e o que segue não é que um está mais alto e o outro mais baixo. It is not a relationship of a superior to an inferior. Não é o relacionamento de um superior a um inferior. It is not a relationship between an employer and an employee. Não é o relacionamento de um empregador e um empregado. It is not a relationship between a father and a child. Não é o relacionamento entre um pai ou mãe e um filho ou filha. I've done considerable amount of marital counseling. Eu já fiz bastante aconselhamento conjugal. And when a husband and a wife sit in front of me and I am trying to diagnose their problem, E quando um casal está diante de mim, eu estou tentando diagnosticar o problema que eles têm. and the husband observes that the basic problem is his wife will not recognize his headship, E o marido expressa que o problema básico é que a mulher não reconhece que ele é o cabeça. then I become very concerned. Aí eu fico muito preocupado. And I ask him, what do you mean by headship? Aí eu pergunto para ele, o que o senhor quer dizer com cabeça? Many times I get this answer. E frequentemente eu obtenho a seguinte resposta. Well, to be the head of the house means I get to wear the pants. Ser o cabeça da casa significa que quem usa as calças lá sou eu. It means that I get to make the decisions. Ou seja, eu tomo as decisões. That's not what it means, brothers. Meus irmãos, não é isso que significa. As we're going to learn tonight, to be head of the family means you get to learn how to die. Como nós vamos aprender hoje à noite, ser cabeça significa aprender a como morrer. But our wives need to learn how to die too. Mas nossas esposas precisam aprender também como morrer. They need to learn to die to that impulse of self-assertiveness. Elas precisam morrer para aquele impulso de uma asseveração pessoal de ser. I once knew a married couple where the wife had a PhD degree and her husband was a gas station attendant. Eu conheci um casal que a esposa tinha um PhD e o marido era um frentista de posto de gasolina. This was a Christian marriage. Casamento cristão. And the wife always demonstrated her loyalty to her husband in service to him. E essa esposa sempre demonstrou a lealdade dela em serviço ao seu marido. And that's what God commands. E é isso que Deus ordena. Wives, you may be smarter than your husbands. Esposas, vocês talvez sejam mais inteligentes do que o seu marido. You may be more verbal than your husband. Talvez vocês tenham mais capacidade de se expressar verbalmente que o marido. Perhaps you may even be stronger than your husband. Quem sabe você seja até mais forte que o seu marido. It doesn't matter. Isso não importa. You are still called to follow his leadership and remain dependent upon him. Você ainda é chamada a seguir a liderança dele e permanecer dependente dele. I want to say a word this morning to women among us who are not married. Eu quero dizer uma palavra para as jovens que não são casadas. You may not marry a man whom you are not willing to follow. Você não deve se casar com um homem a quem você não esteja disposta a seguir. We're dealing here with motives for marriage. Nós estamos tratando aqui de motivações para o casamento. And this whole aspect of what is called dating or courtship is a very spiritual matter. E toda essa questão de namorar ou de cortejar é algo muito espiritual. And you must remember always that the spiritual initiative
in the marriage belongs to the husband. E você precisa se lembrar que a iniciativa no casamento pertence ao esposo. Is the man you intend to marry able to provide spiritual leadership that you can follow? Será que o homem que você tenciona com ele se casar, será que ele é capaz de prover a você a liderança espiritual que você está disposta a seguir? You must remember that marriage is never an arena for evangelism. Você tem que lembrar que o casamento jamais é ambiente para evangelismo. To marry in the Lord means that your husband is already a Christian. Casar no Senhor implica que seu marido já seja crente And he is prepared to be the head of the household. e que ele esteja pronto para ser o cabeça do lar. Now remember that the head does not do everything. Agora lembre-se que a cabeça não faz tudo. The head governs and directs, but the hands also do something. A cabeça governa, ela dirige, mas as mãos fazem alguma coisa. The body does its own work under the direction and leadership of the head, but there is still cooperation. O corpo faz o seu trabalho debaixo da liderança da cabeça, mas ainda assim existe cooperação no corpo como um todo. So Christian husband and wife will talk together about things like spending and discipline of the children. Então, o marido e a mulher têm que conversar sobre assuntos relevantes como como gastar o dinheiro, como criar filhos. Together they will establish priorities in the household. Juntos eles vão estipular prioridades para o lar. But the wife is always respectful toward her husband. Mas a esposa é sempre respeitosa para com seu marido. And toward his responsibility before God. E para com a responsabilidade que ele tem perante Deus. Listen, Jesus is coming back. Ouçam, Jesus está por voltar. And when Jesus comes back, all of us are going to stand before him. E quando Jesus voltar, nós todos estaremos diante dele. When he left, he gave in our hands all kinds of talents that we were to invest and to use. Quando ele partiu, ele deixou para nós todo tipo de dons e talentos para nós deles nos utilizarmos. And one of those talents is our marriage. E um desses talentos é o nosso casamento. He gave you a wife, he gave you a husband. Ele lhe deu uma esposa, ele lhe deu um marido. And when he returns, he's going to ask for an accounting. E quando ele voltar, ele vai pedir contas disso. He's going to say, I gave you a husband, what have you grown for me in return? Ele vai dizer para você, eu lhe dei um marido, o que você conseguiu, cultivou de crescimento, de juros em cima disso que eu lhe dei? Christian wives have an obligation to recognize their husbands must one day give an answer to God. As esposas cristãs precisam se recordar, se lembrar que um dia darão contas a Deus. God is going to ask your husband how he functioned as head, and your husband is going to have to give an account for that. Deus vai perguntar ao seu marido como é que ele funcionou como cabeça, e o seu marido vai ter que dar contas a Deus disso. He is called to keep you, to guard you, to protect you, and to provide for you. Ele é chamado para guardá-la, para protegê-la, para prover para você. But here's the question for our sisters this morning. Mas a pergunta para as nossas irmãs nessa manhã é a seguinte: Are you helping your husband to do these things? você está ajudando o seu marido a fazer essas coisas? Or are you the kind of woman who doesn't want to be kept, doesn't want to be guarded, doesn't want to be protected? Ou você é aquele tipo de mulher que não quer ser guardada, protegida, direcionada? The husband is to nourish and to nurture his wife. O marido deve nutrir a esposa, alimentá-la. But sometimes, sadly, wives don't want to be nurtured and they don't want to be nourished by their husband. Mas, tristemente, há esposas que não querem ser nutridas, não querem ser alimentadas pelo marido. Sometimes it happens that husbands are unable to exercise their calling because their wives won't let them. Muitas vezes acontece, ou algumas vezes acontece, que maridos não podem cumprir o seu chamamento porque a esposa simplesmente não o permite. We need to let God's word have its way in our lives. Nós precisamos que a palavra de Deus tenha liberdade de curso de ação na nossa vida. Because that's the only route to marital happiness. Porque é o único caminho para a felicidade conjugal. It's the only route to marital fulfillment and joy. É o único caminho para a realização e a alegria no casamento. Let me turn in the third place to the governing pattern in our Em text. terceiro lugar, eu quero voltar no nosso texto para o padrão
regulador, governador. I'm thinking of verse 24. Estou com o versículo 24 em mente que diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. And now, once again, we have the privilege of seeing the intimate connection between Christian marriage and the doctrine of the church. Mais uma vez, nós temos o privilégio de ver a conexão entre o casamento cristão e a igreja cristã. How does the church depend on Christ? Como é que a igreja depende de Cristo? Well, the church depends on the Word of God and responds in prayer. A igreja depende da palavra de Deus e ela dá o retorno, vamos dizer assim, em oração. Do you know what the heart, the core, the essence of the church's ministry in the world is? Você sabe qual é a essência, qual é o cerne, qual é o âmago do ministério da igreja no mundo hoje? It is not to be friendly. Não é sermos amigáveis. It is not to entertain people. Não é entreter as pessoas. The church is the only institution in human society A igreja é a única instituição na sociedade humana which is called and equipped to administer divine grace. que é chamada e é aparelhada para ministrar a graça divina. And it administers that grace through what are called the means of grace. E ela ministra essa graça através do que chamamos de meios da graça. And the means of grace are preaching and the sacraments. E os meios da graça são a pregação e os sacramentos. If the church did nothing else, Se a igreja não fizesse mais outra coisa qualquer, if the church had no other program, se a igreja não tivesse outros programas, no other activity, nenhuma outra atividade, except to administer the means of grace, exceto ministrar os meios da graça, it would be fulfilling its calling. ela já estaria cumprindo o seu chamamento. Where else can you find grace Onde você consegue encontrar a graça além de na igreja? than where an ambassador of Jesus Christ, Além de onde um embaixador de Cristo se encontra, with the authority of Jesus Christ and in the name of Jesus Christ, tendo a autoridade de Cristo e agindo em nome de Cristo, declares to you that your sins are forgiven? declara para você que seus pecados estão perdoados. That declaration cannot be made by just anybody. Essa declaração não pode ser feita por qualquer um por aí. That declaration has to be made by someone authorized. Essa declaração tem que ser feita por alguém que é autorizado para fazê-la. And it is the minister of the Word of God E é o ministro da palavra de Deus, who opens up the Word of God in preaching, que abre a palavra de Deus, descortina a palavra de Deus através da pregação, who shows the Word of God in the sacraments of baptism and the Lord's Supper. que demonstra a palavra de Deus nos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. But the content of the Word of God is very straightforward and it is the same. Mas o conteúdo da palavra de Deus é o mesmo e é muito claro. In preaching and in the sacraments, Na pregação e nos sacramentos. it is this. É o seguinte: In the name of the Lord Jesus Christ, em nome do Senhor Jesus, to all who repent from their sins and believe in the Lord Jesus Christ, a todos que se arrependem dos seus pecados e em nome de your Jesus, sins are forgiven. seus pecados estão perdoados. His body is broken and his blood was shed for a complete remission of all your sins. O corpo dele foi partido e o sangue foi derramado para a completa remissão de pecados. That's the ministry of the church. Esse é o ministério da igreja. It is a ministry of communication. É o ministério da comunicação. And there we have a description of marriage. E nós temos nisso uma descrição do casamento. The beating heart of marriage is communication. O coração que bate no casamento é a comunicação. The problems we face as husbands and wives need to be talked out. Os problemas que enfrentamos como marido e mulher precisam ser conversados. But to do this, brothers and sisters, takes time. Mas fazer isso, meus queridos, leva tempo. You remember what I said in our first address? Você se lembra da primeira palestra, o que eu disse? The most important relationship in life is not the parent-child relationship, but the husband-wife relationship. O relacionamento mais importante no mundo, nesse contexto, não é pais, filhos, mas sim marido, mulher. Before we were married, we used to know that. Antes de sermos casados, nós costumávamos saber In the disso. period of dating and courtship, the only person to occupy our thoughts was our
future husband or our future wife. Na época em que estávamos namorando, noivando ou nos cortejando, a única pessoa que estava na nossa mente era a nossa futura esposa ou futuro marido. And then we got married and the Lord blessed us with children. Aí nós nos casamos e Deus nos abençoou com filhos. And what happened? E o que aconteceu? We stopped dating. Paramos de namorar, We stopped going out together as husband and wife. paramos de sair como marido e mulher, We stopped talking together paramos de conversar um com o outro. because there are plenty of things to do. Porque há tanta coisa a ser feita. The children have many, many needs. As crianças têm tantas necessidades. But husbands and wives, you need to make time together to fill your own needs. Mas marido e mulher, vocês precisam reservar tempo juntos para suprir as necessidades um do outro. Here's the gospel for our wives. Aqui está o evangelho para as nossas esposas. Your joy, Sua alegria, your fulfillment, sua realização, your salvation sua salvação as Christian wives como esposa cristã comes not by looking at yourselves. não vem de você olhar para si mesma, It comes not by comparing your lot in life with that of everybody around you. não vem da comparação daquilo que está reservado na vida para você em comparação aos outros, It comes by looking away to the Lord Jesus Christ and His church. mas vem no contemplar do Senhor Jesus e da sua igreja. The more you study that relationship, Quanto mais você estuda esse relacionamento, the more you examine the dynamic and the power of that relationship, quanto mais você examina o relacionamento e a dinâmica desse relacionamento, the more you will be in a position mais você estará em posição to fulfill your calling, de cumprir o seu chamamento, to the blessing of your husband and yourself, para que seu marido seja abençoado e você seja abençoada, to the glory of God, para a glória de Deus, to the evangelism of your neighbors, para a evangelização dos seus vizinhos, seu próximo, and for the coming of His kingdom. e para a vinda do seu reino. Amen. Amém. Let us pray together. Vamos orar. Father in heaven, we bless you and we thank you Pai Celeste, nós te bendizemos e nós te agradecemos. that along with your word of instruction, you give us a pattern to study. Que junto com a tua palavra, tu nos dás um padrão para estudá-la. We thank and bless you, Father, that you give reasons and explanations for your precepts. Te agradecemos, ó Pai, porque tu nos dás motivos, tu nos dás diretrizes com relação a teus preceitos. We pray that by your Holy Spirit you will work in our hearts and lives. Oramos, ó Pai, que através do teu Santo Espírito tu operes no nosso coração, na nossa vida. We pray that you will work in us the kind of love and the kind of service that denies ourselves. Oramos que tu operes em nós o tipo de amor, o tipo de vida que é uma negação a nós mesmos. The kind that enables us to sacrifice ourselves. Aquele tipo que nos permite o autossacrifício. The kind that enables us to lay down our lives for the other person. Que permite que nós estejamos dando a nossa vida em favor da outra pessoa. Father, we thank you for that mysterious truth. Obrigado por essa verdade misteriosa, Senhor. That only by losing our lives will we find them. Que apenas por perdermos a nossa vida nós haveremos de achá-la. Only by dying will we live. Apenas pelo morrer viveremos. Teach us these truths that we may rejoice in your grace and mercy. Ensina-nos essas verdades para que possamos nos regozijar na tua misericórdia e na tua graça. Which have been shown to us in Christ Jesus our Lord and Savior, in whose name we pray. Que a nós foram demonstradas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cujo nome oramos. Amen. Amém.